Gostaria que todos vocês fechassem os olhos por alguns segundos. Se concentrem em pensar em alguma história que tenha sido muito importante ou muito impactante para você. Quais são as emoções que essa história te traz? Felicidade? Tristeza? Talvez medo? Por que você decidiu escolher essa história? Agora, queria convidar vocês a abrirem os olhos. Por que vocês não escolheram a própria história? É ainda pior parar para pensar que nós não só não nos colocamos como protagonistas da nossa própria história, como vezes após vezes esquecemos de lembrar da história de tantas outras mulheres que passaram pela nossa vida ou que vieram antes de nós. E eu sei, fizeram você acreditar até aqui que contar a sua história não era tão importante assim. Que, na realidade, o que as pessoas querem ouvir de você é o seu conteúdo. A história, ela deveria ficar em segundo plano. Afinal de contas, ela não vai transformar muita coisa assim. Só que eu quero te questionar. Até quando nós vamos continuar aceitando que milhares de pessoas passem por essa vida e não compartilhem o que mais precioso elas têm? A sua trajetória individual. E é isso que hoje eu quero ensinar para cada uma de vocês. Eu quero te ensinar a estruturar e contar a sua história de forma impactante e inesquecível. Não só para que a gente se coloque como protagonista da nossa própria vida, mas para que, principalmente, nós comecemos a ter mais autoconfiança, autorresponsabilidade e também a compartilhar a nossa história com milhares de outras pessoas. Então, vamos lá. O que você tem que pensar? O que uma história tem que ter para que ela seja impactante, para que ela seja, de fato, inesquecível? Existe algo, alguma estrutura, algum segredo para que tenha um toque ali que mude tudo? E segundo The Journal of the Neuroscience, sim, existe. Quando nós contamos histórias, nós mexemos em várias partes do nosso cérebro e nós ativamos neurotransmissores específicos. E são esses neurotransmissores que fazem as pessoas se sentirem conectadas com vocês. Então, hoje, eu vou te ensinar 4 passos simples para que você estruture a sua própria história. Vamos chamar esse método de método TELL. T-E-L-L. TELL significa contar. Então, hoje, eu quero te ensinar a contar a sua própria história. Mas vamos começar pela letra T. Conte uma transformação. E aqui cabe dizer, em 2016, eu era só mais uma pessoa comum que resolveu em um dia compartilhar a história do meu pai na internet. Um homem semi-analfabeto que mal conseguia escrever "eu te amo" para mim nas redes sociais. Porém, quando eu peguei aquela história e compartilhei nas redes sociais, ela foi curtida e compartilhada por mais de 300 mil pessoas e passou nos maiores canais de comunicação do Brasil todo. E aí você deve estar se perguntando, o que essa história tinha de tão diferente ou de tão especial para ela ser tão compartilhada? Na realidade, sem perceber, eu estava compartilhando a jornada do herói, que foi algo que Joseph Campbell já estudou há muitos anos atrás e nos mostrou que grandes enredos passam por pessoas comuns que têm grandes dificuldades e grandes transformações. Então, eu gostaria de te perguntar, qual transformação da sua vida hoje você está deixando de contar? O próximo passo é focar na letra E. Contar sobre as emoções que você sente e o que elas geram em outras pessoas. E aqui eu confesso que eu falhei nessa parte. Em 2016, quando eu viralizei na internet, eu optei por não contar para ninguém o que estava acontecendo na minha vida pessoal.
Aquele estava sendo um dos piores anos da minha vida. Ali, eu tinha literalmente desistido de viver. Porém, eu me reinventei. Só que antes de me reinventar, eu não consegui perceber que eu tinha que compartilhar aquelas emoções com outras pessoas. Então, eu perdi essa oportunidade. E acreditem, todos nós somos seres muito emocionais. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, 95% das nossas decisões são tomadas pelo nosso inconsciente, ou seja, pelas nossas emoções. Porque durante todo o tempo, nós estamos em busca de nos conectarmos e nos sentirmos mais próximos de outras pessoas. Mas vamos passar para a próxima letra, a letra L. Conte a lição que você tirou da sua história. E aqui cabe dizer, tem uma frase da pesquisadora Brené Brown que ela diz mais ou menos assim: quando você nega a sua história, ela te define. Porém, quando você possui a sua história, você pode escrever o final dela. Qual final você está dando à sua história? Por quanto tempo mais você vai ficar ignorando a sua trajetória, as suas transformações e as suas emoções, assim como eu neguei? Conte sempre as lições que fizeram você chegar até aqui. E o último L é dilema. Afinal de contas, é muito importante como nós acabamos de contar a nossa história. Tenha sempre uma frase impactante de alguém que você gosta, uma frase que você conta sempre, ou apenas um muito obrigado. Mas nunca terminei a frase com aquele famoso então é isso. Quando nós fazemos isso, nós tiramos o foco de toda a transformação que a nossa história pode gerar em outras pessoas. Hoje, eu quero que você saia desse discurso motivada a contar a sua história para o máximo de pessoas possíveis. Pois, como diria Angela Davis, você tem que acreditar que é capaz de transformar o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. Que você acredite, do fundo do seu coração, que a chave para libertar a você e a tantas outras mulheres e pessoas seja contar a sua própria história.